Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos, bem-vindas à nossa disciplina sobre pesquisa em serviço social. A partir de agora, nós iremos conversar sobre uma disciplina, um componente curricular extremamente importante na formação do assistente social, que é sobre o processo de investigação. As nossas aulas elas serão divididas em alguns blocos, em algumas etapas, onde nós iremos conversar desde a produção do conhecimento ao processo investigativo do serviço social. Nossa profissão é de bacharelado em serviço social, como vocês sabem, que está voltado justamente para a pesquisa e produção do conhecimento na área das ciências sociais e humanas. Me acompanhe. Quando nós falamos sobre pesquisa e produção do conhecimento, é importante pensarmos que a relação da construção do conhecimento está interligada ao processo de investigação. E dentro do fazer profissional do assistente social, nós não podemos deixar de considerar que, para a compreensão da nossa realidade empírica, para a construção das nossas intervenções, dos nossos encaminhamentos, se faz necessário a todo momento esse caráter investigativo nato que o profissional de serviço social ele precisa ter. Então, a pesquisa e produção do conhecimento tem uma relação ineliminável, ou seja, a sua finalidade social, que a pesquisa se destina. Qual é o propósito do meu processo de investigação? Com qual finalidade eu pretendo conhecer essa realidade? A partir daí, esse conhecimento ele vem se construindo e se reconstruindo na relação entre os homens e da relação deste homem com a natureza. A pesquisa ela passa a existir a partir do momento em que as informações existentes elas já não dão mais conta sobre os problemas sociais existentes, também irá contribuir para o avanço da ciência, para o avanço da tecnologia e, consequentemente, para a construção de novos saberes. À medida que se estabelece e se organiza-se essa construção do conhecimento, tem-se a produção do conhecimento nato, ou seja, a construção de novos saberes, produção de novas teorias, e esse processo ele é um processo dialético, ele se constrói e se reconstrói à medida que a sociedade ela vai se transformando e, consequentemente, também o homem se transforma dentro desse processo histórico. O conhecimento propriamente dito, ele expande-se em decorrência do surgimento e crescimento da ação humana e da ação do homem sobre o homem também. Expande-se também a partir das necessidades estimuladas pelas experiências sociais de cada tempo histórico. Ou seja, toda pesquisa ela vai nascer de um problema, de uma determinada necessidade para que esse conhecimento ele seja transformado e a partir dessa transformação, esse conhecimento também ele possa ser colocado em prática. Nós temos duas formas de produção de conhecimento. Aquele conhecimento que é apreendido, ou seja, de apreensão, a partir das nossas vivências, das nossas experiências, da educação informal do conhecimento, construção do conhecimento informal que ele se dá em diversas esferas, em diversas situações, desculpe. E existe o conhecimento científico, que é aquele conhecimento acadêmico da educação formal, ou seja, dentro de um espaço de formação conhecido como a escola, como a sala de aula ou diversas modalidades de ensino formal. Então, a ação do homem ela é determinada por essa experiência empírica, ou seja, do contato que ele tem com a realidade social, pelo conhecimento, pela aprimoração desse conhecimento e apreensão desse conhecimento, e pela produção também do conhecimento a partir da pesquisa, ou seja, do processo investigativo. Com isso, vamos fazer essa relação intrínseca da pesquisa com o serviço social. Como eu já falei, a nossa profissão ela tem um caráter eminentemente investigativo. A própria autora Marilda Yamamoto, que todos conhecem, ela mesma ressalta isso, que para que nós possamos decifrar a realidade social, para que nós possamos compreender quais são as reais demandas e necessidades, e que é isso que nos diferencia das outras categorias profissionais, é justamente a partir do arcabouço teórico e pelo serviço social não ser uma ciência, onde nós vamos buscar, através das outras áreas do conhecimento, dar respostas instrumentalizadas às expressões da questão social e suas múltiplas formas multifacetadas que elas se apresentam dentro da realidade social. Então, nós temos aqui uma autora também de referência na nossa aula, que é a Aglaé Setúbal, onde ela diz que, no seu fazer-se histórico,
No processo de produção e sua própria existência, o homem ele modifica-se, ou seja, ele se transforma a partir dessas experiências, transforma antigas necessidades consideradas básicas e a partir desse conhecimento, desse processo dialético de construção, de reconstrução, ele cria novas necessidades e altera a natureza naquilo que é necessário. Representa o esforço do homem no sentido de produzir a sua existência material e social, ou seja, o suprimento das suas necessidades básicas e das suas formas também de relacionamento, de interação social, da sua forma de sociabilidade humana dentro dos diversos espaços onde esse homem ele pode estar transitando. Em relação ao conhecimento científico, é o que nós vamos agora discutir. É a forma como a realidade concreta ela é apreendida, ou seja, a partir das nossas experiências, do nosso contato, do processo de interação social, analisada e explicitada nas suas múltiplas determinações. Então, há uma influência também do cenário, do contexto, na produção desse conhecimento. Isso vai representar de forma como o homem vai se expressar dentro dessa sociedade, no mundo das artes, da política, nas formas de se relacionar nos ambientes de trabalho, em outros espaços de interação social. Expressar-se uma realidade imposta. Esse imposto está entre aspas, porque não é porque está posto, como o próprio Paulo Neto, que é um autor de referência na nossa formação profissional, não é porque está posto que ele não pode ser transformado, ele não possa ser criticado, ele não possa ser modificado. Então, aqui nós temos um exemplo em relação a essa produção do conhecimento científico na relação do serviço social. Trazendo o estudo do serviço social. A nossa prática, que alguns consideram como praxis social, que é a relação teoria e prática, de que forma eu posso materializar todo esse conhecimento teórico apreendido a partir do processo de investigação, de conhecimento dessa realidade empírica. E aí, como esse conhecimento pode ser materializado dentro do meu fazer profissional. A sua forma de intervenção é de alteração, de transformação dessa realidade. Então, olha que dentro do processo de construção do conhecimento e do conhecimento científico propriamente dito, há uma necessidade de que eu tenha essa apropriação, de que eu tenha esse conhecimento, desenvolva a minha capacidade crítica, não a crítica pela crítica, porque aí nós perpassamos pelo senso comum, mas uma crítica fundamentada em meio a um processo social que é construído e complexo. Complexo porque a todo momento há um processo de transformação social e, consequentemente, as informações também elas se transformam com tanta velocidade e que nós precisamos, enquanto profissionais, sermos atualizados dentro dessa produção do conhecimento. Daí a importância de, no nosso processo formativo, o profissional está sempre se atualizando, buscando novas leituras, buscando formas de compreensão dessa realidade, de entender os porquês daquela situação, evitando o imediatismo e ter mais cautela dentro do processo investigativo. Porque nem sempre onde nós iremos estar atuando é no que está sendo autorrelatado. Daí eu preciso entender que contexto social é esse que se dá a situação. E nós não somos só interventivos, somos propositivos também. Então eu posso estudar essa realidade, verificar quais são as formas de ações e conhecimentos já existentes para, a partir daí, dessa apropriação, eu poder contribuir com o avanço da ciência, também com o avanço da implementação e de construção de novos saberes dentro da área do serviço social. Nós sabemos da escassez e da carência que nós temos de produção de material científico, e isso também é um dado que nos chama a atenção, onde está essa produção científica do serviço social. Por isso que nós precisamos entender como é que se dá essa construção do conhecimento, o que é esse conhecimento científico e da importância também da sistematização da nossa prática profissional, dos registros, da nossa instrumentalidade dentro do serviço social e da importância também de publicização dessas informações. Daí nós iremos também contribuir para o aumento da produção teórica dentro do arcabouço teórico do serviço social, que há de se considerar que é uma carência. Nós estamos sempre estudando os mesmos autores, os mesmos teóricos, e isso dá margem até para questionamentos. Onde está a produção científica, já que o profissional de bacharelado, ele é voltado para a pesquisa e produção do conhecimento. Então, onde está a produção científica do serviço social? E aí, novamente, a Aglaí Setúbal, ela traz em seu livro Pesquisa Social,
Se o produto do ato de conhecer requer uma relação entre o sujeito e o objeto numa elaboração intelectiva, ou tratando-se da produção científica de elaboração interpretativa do objeto, o serviço social, mesmo quando desenvolve uma prática aparentemente interventiva, está produzindo um tipo de conhecimento, um conhecimento profissional resultante de sua inserção em práticas concretas, ou seja, da nossa inserção dentro do campo de pesquisa empírico, que é na realidade em que nós estamos inseridos. E quais são os fatores que contribuem dentro desse processo de conhecimento e de construção do conhecimento dessa realidade, que podem interferir nesse processo investigativo? Quais são as outras áreas que envolvem, que outros profissionais, que outras áreas profissionais nós podemos estar também dialogando? Como já foi dito em nossas aulas, o serviço social não é uma ciência, mas para dar respostas instrumentalizadas às expressões da questão social dentro da sociedade capitalista, nós nos apropriamos de diversos conhecimentos, de diversas teorias, de outras áreas do conhecimento, de outras ciências, para subsidiar o nosso fazer profissional. Da importância da pesquisa dentro do serviço social, porque a partir do conhecimento e da apropriação do conhecimento dessa realidade onde nós estamos inseridos, eu vou também contribuir para as minhas diversas formas de intervenção, de viabilização dos direitos sociais da população usuária do serviço, vou contribuir também para a implementação de novas políticas sociais, para o processo de avaliação, de implementação de políticas sociais que busquem viabilizar esses direitos. Eu vou contribuir também para o avanço do arcabouço teórico do serviço social. E hoje, os trabalhos de pesquisa na nossa área, eles acabam se resumindo nos cursos de graduação, com os trabalhos de conclusão de curso, os famosos TCCs. Os trabalhos de conclusão de curso, eles são apresentados de diversas formas, desde o nível de monografia, artigos científicos, projetos de intervenção, relatórios técnicos. E nós temos as especializações lato sensu, que é a nível de pós-graduação, é a especialização lato sensu, e a stricto sensu, que é a nível de mestrado e doutorado. E aí acabam que esses materiais, por conta até de falta de incentivo dessa publicização, eles pouco são divulgados e publicizados em outras formas de livros, artigos científicos, e que outras pessoas tenham acesso. Então vamos buscar desconstruir que, como eu já ouvi outro dia, que eu achei assim, poxa, isso é algo que nos chama a atenção, que esses trabalhos de conclusão de curso, eles acabam alimentando as traças das bibliotecas. Isso não é legal, não é? Então, precisamos realmente veicular essa construção do conhecimento que é tida dentro do fazer profissional do serviço social. Com isso, a produção de conhecimento de serviço social, ela apresenta duas vertentes principais, que atribui ao conhecimento o valor apenas instrumental, generalista e útil ao desenvolvimento de uma prática considerada eficaz, no caso do empirismo e a relação insuficiente, ou seja, a realidade empírica, e essa produção científica que é escassa para contribuir para dessas respostas significativas. Então, a necessidade dessa relação da teoria e prática, para não ficarmos no discurso de que a teoria é alguma coisa desvinculada da prática. A partir de diferentes formas de ação e percepção, constituir-se e reconstituir-se sociohistoricamente, dentro do processo dialético que eu já falei, do processo de construção e desconstrução desses conhecimentos, e com isso a ciência ela evolui. E eu chamo a atenção de vocês para algumas bibliografias que são necessárias e importantes para a nossa disciplina de pesquisa em serviço social. Nós temos Pedro Demo, que ele fala sobre a pesquisa em educação. Nós temos um caráter eminentemente pedagógico também dentro da nossa prática profissional, então é importante ler Pedro Demo. Nós temos também Antônio Carlos Gil, que ele fala como elaborar projetos de pesquisa. Também nossas aulas elas trarão algumas informações desse teórico. A Aglaé Setúbal, que foi bastante citada na nossa aula. Nós temos também Lakatos, nós temos Derma Pescuna também, que é um livro interessante, o que é pesquisa e como se faz pesquisa, com orientações bastante pedagógicas para iniciantes. E eu recomendo que vocês assistam o filme Ponto de Mutação.
O filme ele traz uma excelente discussão e análise sobre uma quebra de paradigmas, sobre o paradigma da construção do conhecimento da ciência, a nível de ciência, e da construção também do paradigma da pesquisa, da construção do conhecimento na área social. A sua relevância dentro da sociedade, no processo de evolução e transformação da sociedade. Ok? Espero que vocês estejam acompanhando, mantenham os estudos em dias e nos veremos no próximo bloco. Tchau, tchau!